Olá, queridos! Graça e paz, Pastor Newton Júnior aqui. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou recebendo alguém muito especial mesmo, meu amigo de infância, meu irmão, o filho que a minha mãe não gerou. Que isso, no útero, mas no coração. Meu Deus. Aleluia! Pastor Maxwell, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, meu brother. Tava esperando o convite, nada de me chamar, né? Já vieram tantos aqui. Eu murmurava em casa, mas no Senhor, pô. Você sabe quando alguém recebe a vitória, você tem duas opções, né? Celebrar ou ficar com inveja. E o irmão tava como? Com inveja. Olha aí, Brasil. Cadê a minha vez? Nada. Mas chegou a vez, chegou a vez do pastor. E agora você que aí tá com inveja, que não te convidou ainda, celebre a minha chegada. Rapaz, e tem um montão aí. O que eu tô recebendo de cobrança, rapaz. Vai lá, faz quanto que eu vou naquele podcast, quanto que eu vou gravar. Fique em paz, sua hora chegará, nobre colega. Meus irmãos, a gente está hoje aqui, é até difícil para nós falar em gravação, porque a nossa vida é uma resenha, né, Maxwell? A vida inteira. Que bom, né? Pensa, você acabou de falar que eu sou filho da Tânia e sou mesmo mãe Tânia. E eu sou filho da Sirlene. As melhores refeições durante a semana eu comia lá na casa da Sirlene, a galinha com quiabo, aleluia. Deus abençoe, Sirlene. E eu todo final de semana estava na casa da tua mãe destruindo tudo que ela fazia de compra. Ela fazia uma compra para os filhos dela e para mim. Não é à toa que a gente somos dois gordos. É verdade, unidos no Senhor e nas calorias. E pra gente é até difícil delimitar um tema pra gente bater papo, por isso a gente deixou que essa edição fosse uma edição especial, porque a gente vai falar sobre tudo aqui, falar sobre vida, família, ministério, amizade, igreja, futuro. Mas antes a gente gostaria de... A gente sempre faz uma pergunta básica sobre quem você é. Se você pudesse definir quem é o Maxwell, qual seria essa definição? É engraçado que tem perguntas que são óbvias, mas são poucas vezes feitas pra gente, né? Essa é uma delas, eu acho que as pessoas demoram para fazer. Assim como você está, parece que é uma pergunta óbvia de se fazer, mas demoram. Pelo menos para mim, não sei qual foi a última vez que te perguntaram como você está. As pessoas até têm percepção, mas dificilmente fazem essa pergunta. E a pergunta quem é você também é o tipo de pergunta que parece óbvia, mas que a gente deveria não só recebê-la, mas fazer para si mesmo de vez em quando. Se eu tivesse que definir quem eu sou, talvez a melhor definição que eu teria agora, com 37 às beiras de 38, em breve eu me tornarei uma arma. Não podia perder essa piada. Piada de tiozão mesmo. Tô ficando velho. E aí, a beira de se tornar um 38, né? Eu acho que a melhor definição para mim é quem sou eu? Sou o Maxwell. Eu sou o Maxwell. Principalmente pra gente que vive o ambiente religioso, do ministério, né? Da ideia do ministério pastoral, a gente ganha muito nome de acordo com as funções que a gente ocupa, com as coisas que a gente faz, com aquilo que a gente produziu. A gente está aí só de amizade 2 décadas e alguma coisa, coincidentemente de ministério a mesma coisa, a gente começou muito cedo pregando, e aí ao longo da vida a gente foi fazendo um monte de coisa e foi ganhando um monte de nome a partir disso. Então tem as fases da vida e as pessoas têm hábitos mesmo de nos rotular com aquilo que a gente faz. Eu tenho escolhido cada dia mais ser o Maxwell. E quando eu acho alguém que me conhece como Maxwell, por isso que a minha amizade com você ela é celebrada, valorizada, e ao mesmo tempo é uma luta diária mesmo você morando aqui em Petrópolis, estando longe, da gente se ver, da gente se falar, porque você conhece quem eu sou e lida com quem eu sou, que é o Maxwell. O pastor é uma coisa que eu faço, o pregador é uma coisa que eu faço, lá atrás o músico, que não existe mais, é uma piada interna aqui também, o empresário, o palestrante, o marido da Priscila, o amigo de alguém. Eu acho que a melhor coisa que eu sou é o Maxwell. Então, se eu tivesse que definir, não é o que eu faço. E geralmente quem ama também... Esses dias eu recebi um comentário, e eu sou meio polêmico em rede social às vezes mesmo. Verdade. Eu me imponho, né? É um perigo, e aí eu falo e depois já era.
E aí uma pessoa disse, estou profundamente decepcionado contigo. E é engraçado pra caramba, sabe por quê? Você é o cara que me corrige toda hora. Você fala, cara, pelo amor de Deus e tal, não fale isso aí não, vai dar ruim e tal. Mas você nunca falou pra mim, estou decepcionado pelo que você falou. Por questões óbvias. Você me conhece. Uau. Então, por me conhecer, o que eu faço não decepciona, porque você sabe quem eu sou. Aí, de vez em quando, a gente fala alguma coisa, o cara fala, estou decepcionado. Mas o cara não se decepcionou com o Maxwell. Ele se decepcionou com o pregador, com a caricatura de pastor que ele cresceu dentro dele. Então, eu acho que a vida sempre vai querer dar rótulos pra gente, para tentar fazer a gente se tornar o rótulo que ela dá pra gente. E graças a Deus, assim, eu acho que nessa ladeira abaixo, né? Porque 35 anos subindo e 35 descendo, então nessa ladeira abaixo da vida que a gente já começou, você também, eu acho que eu quero cada dia mais não ser e não aceitar os rótulos que a vida me dá, por mais maravilhoso que eu seja. Amo ser pastor, amo ser pregador, amo estar na Vinde, amo fazer um monte de coisa, mas eu quero cada dia mais ser quem eu nasci para ser, Maxwell. E essa questão de rótulo é tão cultural pra gente que brasileiro é um rótulo. Sim. A palavra brasileiro, ela Oeiro, né? Oeiro é padeiro, açougueiro, pedreiro, brasileiro. Isso está tão na nossa identidade como nação que a gente é reconhecido como nação pelo que a gente faz. Lá fora, lá em inglês, é Brazilians, entende? Toda nação tem esse reconhecimento da identidade, mas no nosso caso, a gente tem a herança do fazer. Então é muito comum, e entre o fazer e o ser, a gente sabe que é um abismo muito grande. Enorme. O que o Maxwell é, o que o Newton é, existe um abismo muito grande entre o PR e o Maxwell. Então quando você fala dessa questão de identidade, é algo assim, que a gente vive uma crise de identidade. De vez em quando a gente se vê com líderes amargurados, gente muito decepcionada, fazendo coisa muito boa, quer viver ministério, pregar o evangelho, e o cara tá lá deprimido, depressivo. E 90% das vezes, quando a gente vai perceber, é que ele encarnou tanto o fazer, que ele se perdeu de quem ele era. Quem nunca, né? Se viu nessa crise. Eu me lembro, eu já estava nesse processo de cura quanto a isso e combatendo isso com muita força na comunidade que eu lidero para muita gente. Eu sou Maxwell, e é engraçado porque os meus amigos de infância, nossos amigos de infância, parentes, passaram a chegar na igreja depois que isso também foi transicionado no meu coração. Eu comecei na pandemia, por exemplo, eu comecei a desejar muito mais ser o Maxwell do que ser o pastor. E aí é óbvio que tem um cara que olha para você e tem dificuldade de ver você, porque ele acha que você vai perder a autoridade por você ser você. Porque o cara acha que a autoridade está no título, está no que você faz, e é muito cruel, porque você vai ter ministério. Algumas pessoas, eu me lembro de uma vez o Espírito Santo falou comigo, e aí eu desconstruindo a má formação que a gente também teve, e aí ele falava comigo assim, até quando você vai ter ministério? Aí eu pensei na minha cabeça, enquanto eu não adulterar, os pecados que todo mundo acha que vai ser o risco para um pastor, enquanto eu não adulterar, enquanto eu não for pego em algum ato imoral, enquanto eu não ter nenhum problema com dinheiro e por aí vai. Aí o Espírito Santo falou comigo, não, cara, isso aí já está vencido em você. E de fato tá. Você vai ter ministério enquanto você tiver saúde. Uau. Aí aquilo ali me fez pensar pra caramba, e é verdade, assim. Até quando eu vou ser pastor? Enquanto eu tiver saúde para pastorear pessoas. No dia que a saúde acabar, eu vou ser pastoreado. Alguém da igreja vai se tornar pastor da igreja e esse cara vai cuidar de mim, se tudo der certo. E vai dar. Então, imagina pro cara que viveu a função a vida inteira e acreditou que ele era a função. Ele não transiciona. Ele vai ser o diabo na vida. Eu já vi pastores dizendo assim, eu vou jubilar e por isso eu vou congregar em outra igreja. E é muito estranho. Porque você vai congregar em outra igreja jubilado? Porque você é um problema para o garoto que vai assumir, ou para a menina que vai assumir. Mas não era para ser um problema. Pelo contrário, mas por que é um problema? Porque de fato nele é um problema. Porque ele não consegue ver a vida pela ideia do seguinte, pelo que eu sou, e não por aquilo que eu faço. Então essas transições sempre se tornam um problema. Eu vi o T.D. Jakes numa entrevista, não sei se te remete, eu acho que você que mandou pra mim. E aí perguntaram pro T.D. Jakes por que ele era tanta coisa. Ele é roteirista, ele é ator, ele é empresário, ele é cantor, ele é palestrante. Aí o cara falou, por que você é tanta coisa? Eu acho que ele até voltou naquele livro dele, aquele livro novo dele, eu acho que é Zoar. É Zoar? Soar. Soar.
E aí ele disse que a razão dele conseguir ser tanta coisa na vida é que ele nunca se permitiu se tornar os rótulos que a vida dava para ele. Porque as pessoas dão rótulos. A grande questão, eu penso, não é a expectativa que as pessoas colocam na gente. Porque as pessoas colocam. Sim. A grande questão é o quanto eu absolvo essas expectativas, o quanto eu vivo o quanto eu permito que elas me definam e o quanto eu tento corresponder. Porque assim, uma coisa é o cara achar que eu sou um super-herói porque eu sou pastor. Outra coisa é eu acreditar e tentar ser esse super-herói, entende? Sim. Então acho que essa questão entre o ser e o fazer, ela é uma questão assim muito desafiadora nesse tempo, muita gente perdida e, portanto, como você disse, adoecendo. Agora, a sua jornada de fé, como é que começa a sua jornada de fé? Quando que você se viu discípulo de Cristo? E, por conseguinte, ministro do Evangelho? Cara, você me perguntou coisas que me assombram agora. Sabe por quê? Eu sou de família cristã. Diferente de você, por exemplo, que a sua mãe, você foi ganhar a tua família para Jesus nesse processo, né? Tinha uma tia lá e tal. Uhum. Meu pai cristão, minha mãe cristã, e eu cresci na igreja. Eu acho que 8 dias ou 10 dias de vida, era muito rápido, né? O pessoal já ia logo apresentar na igreja e eu fui apresentar. Demora quase 2 anos. Esses dias a mãe foi levar a criança para apresentar lá na igreja lá. Eu falei, isso aqui tem que ser batizado. Tá na hora de apresentar, não. A hora de apresentar já passou, já fez galalau, mas no meu caso, o que acontece? Eu acho que eu vim de transições da igreja, porque você perguntou 2 coisas que para mim são muito sérias: ministério e discípulo de Jesus. Se eu for pensar, quando eu vivi ministério, quando eu fui me tornar discípulo de Jesus, eu vou ter um problemão que pode escandalizar alguém. Porque eu acho que eu fui tendo vivências de evangelho, vivências com Jesus, e aí também isso remete a uma coisa poderosa, que talvez quem está ouvindo aqui deve ter, por princípio, talvez, de aprendizado. Nós estamos em obra. Uau. Então, uma das coisas que eu cometi muito, eu vou dar uma volta, mas vou chegar lá. Vendo obra, eu sempre fui um cara muito ansioso, então eu sempre pequei por precipitações. Por exemplo, eu não sou pedreiro, então às vezes você bota alguém para fazer uma obra, você não sabe o serviço, você sabe como você quer vê-la pronta, mas você não sabe como é que é. Então aí, estar em obra é diferente de obra acabada. Então algumas vezes eu já passei essa vergonha, não sei se você, de eu chegar na obra, ver o serviço do cara e chegar pro cara e falar, meu irmão, e eu sou muito proativo, né, de muito pra frente mesmo, e eu me antecipar e falar, meu irmão, tá errado isso aí. Aí o camarada virar pra mim, já um mais maduro, e falar, não, calma. Calma um pouquinho. Ele falou, não, isso aqui é um processo. Eu quebrei, mas vou refazer ali e tal, não sei o que lá. E eu olhava, mas cuidado, porque parece que vai estar dando errado isso aí. Aí 4 dias depois eu voltar na obra e tá lindo. E aí eu me lembro de uma das vezes que isso aconteceu, do Espírito Santo falar comigo assim, então, você tem que entender os processos do trabalhar. A gente está em obra. Então, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de acreditar que você é quem você é agora, porque o cara olhou para você na obra antiga. No início do processo. Então o cara, às vezes, por exemplo, o cara olhar pra gente hoje, pastor de igreja, você aqui na Central, eu lá na Vinde, o cara, dependendo do camarada que foi crescido com a gente, o cara tem dificuldade, principalmente se ele estiver distante. Então ele olha pra gente e pensa naquela obra que a gente era inacabada de 20 anos atrás. E aí ele tem dificuldade de acreditar no que aconteceu depois e continua olhando para trás. Quando a gente fala de se tornar um discípulo de Jesus, um ministro do Evangelho, por exemplo, eu sou ordenado ao ministério em 2009, mas eu fui pastorear a Vinde em 2016. Com todo o respeito, preguei muito o Brasil inteiro como pregador itinerante, fui a alguns congressos relevantes do Brasil, mas na minha cabeça eu sou pastor desde 2016. E alguém vai dizer assim, por quê? Porque de verdade, em 2016 eu fui apacentar gente. E nunca não tinha apacentado antes, porque eu comecei a apacentar muito novo. E tive experiências pastoreando a igreja. Mas na minha cabeça, a Vinde me fez ministro. E discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é uma chave, porque eu era um cristão, um evangélico, um crente, mas eu não tinha na minha cabeça o que era discípulo e o que era discipulado. Que uma frase muito boa sua, que o discipulado é o elo perdido da igreja brasileira, e eu acredito nele. Que para mim, só foi me entregue em 2019 na pandemia. Quando veio aquela pandemia, a vida parou,
E eu vi naquela paralisação uma oportunidade. Junto àquilo ali, uma fase muito difícil, Priscila perdeu o nosso bebê na época, e eu tive que tirar pela primeira vez 40 dias de férias forçado. Então tudo parado aí, a vinde, crescendo absurdamente, porque a pandemia pra gente, dado as devidas proporções, foi maravilhosa, porque a minha igreja estava pronta para ir para Lares. Então todo mundo desesperado, o que a gente vai fazer se fechar a igreja? E eu doido que a igreja fechasse, porque a gente já sabia o que ia fazer. Então a igreja se espalhou dentro de Belford Roxo, um monte de casa, ganhou muita gente para Jesus, ao ponto de que quando a gente voltou da pandemia, a gente não tinha nem onde botar mais, porque não cabia, o prédio ficou pequeno. Então não tinha como, a gente foi obrigado a montar a tenda e construir a igreja, porque não cabia mais os membros ali. Eu fiquei fazendo 2 cultos, 3 cultos, e difícil demais para botar as pessoas dentro da igreja. Então, só que naquele processo, enquanto a igreja à parte crescia, os líderes se desenvolviam, Deus me chamava para uma conversa muito séria, que passa muito por se tornar discípulo de Jesus. E aí, na compreensão de discipulado, eu me lembro de uma conversa que Jesus falou comigo, e falou assim, me diz o que você já fez para mim. E aí é o problema do fazer e do ser. Porque geralmente quem faz sem ser é um problema, porque quem é, certamente vai fazer. Mas às vezes você faz, mas não é. E o cara que faz sem ser, ele vai se frustrar e mais ainda, ele em algum momento ele vai se perder mesmo, ou já está perdido, porque ele se torna fake. Não tem consistência no processo, né? Porque o processo é o que eu estou fazendo, mas o propósito é por que eu estou fazendo. Então a igreja está muito ocupada disso, gente fazendo um monte de coisa. Então eu tinha plantado uma igreja, o nome da igreja era Demide, já revela muita coisa. Então, a igreja, quando você vê a igreja com muita sigla, já revela muita coisa. Tá? E era uma igreja que eu fiz na tentativa de provar que eu conseguia fazer uma Assembleia de Deus melhor. Okay. Porque estruturalmente eu sou um assembleano, vou morrer assembleano, acho que esse troço não sai do cara. Criado entrou, fica, troço no bom sentido, amém, irmão? Sempre tem um hater miserável aí pra falar, chamou a igreja de troço, não é o caso. Tô falando, eu vou morrer sendo, mas a igreja que Jesus plantou não é minha. E aí se eu pudesse escolher uma igreja para mim plantar, seria a Demide. Assembleia de Deus, Missão ID, por aí vai. Aí no meio do processo, na pandemia, o Espírito Santo me apertou e disse, por que tua igreja se chama-se a Demide? Aí eu, porque o senhor me deu esse nome. Eu disse, eu dei? Não. Ela se chama-se Ademide porque é o nome que você escolheu, porque você tem problema com as suas transições. Uau. Porque eu botei um AD, aí usava mais a sigla para disfarçar. Mas não tinha nada de Assembleia de Deus mais. O hino, o louvor, a condução, o que a gente cria, o modelo de governo da igreja, não tinha nada daquilo. Nada mesmo, nada. E aí eu me lembro que uma das transições que o Espírito Santo fez comigo foi quando ele me perguntou sobre o que eu vinha fazendo. Ele disse assim, o que você fez para mim? E aí, cara, eu comecei a botar na lista, né? Foi criado na igreja. Liderei jovem, liderei criança, liderei mulheres, liderei isso. Dirigi congregação, mais novo a dirigir congregação, mais novo a ser diácono. E fui falando, eu preguei em tal lugar, dei palestra em tal lugar, escrevi tal livro. Aí o Espírito Santo fez uma pergunta para mim que me desmontou. Ele disse, e discípulo? Uau. E discípulo, você fez quantos para mim? Eu disse, discípulo, né, rapaz? Nenhum. De fato, nenhum. E se a gente pensar em discípulo, eu não estou falando de ser coach para alguém, de ser mentor para alguém. A gente está confundindo muito essa coisa do discípulo. Está até na moda usar a nomenclatura uma tragédia para mentoria, para outra coisa que não tem nada a ver com discipulado. Fazer Jesus em alguém, formar Jesus em alguém. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu vou te falar o que está acontecendo. Você construiu uma boa igreja, sua igreja está muito bem. Se for para provar que você consegue fazer uma Assembleia de Deus melhor, para o lugar que você está indo bem, só tem um problema, cara. Você está construindo uma coisa que não é para mim. Uau. E aí, naquele momento ali, eu descobri uma coisa muito doida. Eu estava há 4 anos construindo uma igreja em outro terreno. Sabe aquela ideia que você tem de você ficou 4 anos e Deus mandou você, falou, Nilton, vai lá e constrói algo para mim. Aí você foi lá e ficou 4 anos trabalhando e construindo. Depois de 4 anos, estava de pé. Aí Deus apareceu para fazer visita na obra. A sensação que eu tive foi exatamente essa. Deus apareceu, viu a casa e disse, linda, gostei do piso, gostei da parede, só tem um problema, Maxwell. Eu disse, qual?
está no terreno errado. Então eu percebi que eu tinha uma igreja com programa, com agenda vibrante, só tinha um problema. A base dela não era fazer discípulo para Jesus, era só uma igreja de programa. A pandemia me deu essa oportunidade de conversar com a igreja e dizer... Eu me lembro que quando terminou isso, aí para mim eu passo a ser um discípulo de verdade ali. Porque o discípulo ele tem algumas marcas, uma delas é a renúncia. Ele renuncia a si mesmo. Então dali por diante a igreja tem dono de vez, e não sou eu. Então a igreja vai para onde Deus quiser ir, vai ser mais bíblica possível e ponto final. Ao mesmo tempo tem a cruz do sacrifício. Que você vai. Eu me lembro que eu fui me reunir com a minha galera, pronto para entregar a chave da igreja. Eu disse, cara, vou entregar a igreja. Conversei com Priscila, conversei contigo, na verdade. Essa conversa é uma conversa contigo também. E as Priscilas, né? Curiosamente, a gente casou com mulher com o mesmo nome. Fazer o quê, né? Coisa boa é Priscila. Você que não casou com a Priscila, você não vai entender. Mas aí eu fui falar com a minha Priscila, junto com a sua Priscila e você, e eu falei disso. Meu maior temor naquele momento, choroso, que para onde Deus queria que eu fosse, era um outro caminho. E aí eu, por honestidade, eu falei, mas eu trouxe esse pessoal até agora, até onde estão. Então eu vou chegar lá, vou entregar a igreja para eles, e eles escolhem um pastor para eles. Inclusive, te falei que eu vi uma possibilidade deles quererem que você fosse pastor deles. E aí, para minha surpresa, quando você está discipulando pessoas, ou quando você está caminhando com pessoas, é bem provável que as pessoas escolham pisar onde você pisa. E aí, quando eu cheguei para eles e falei que não ia continuar com a Demid e que estava disposto a recomeçar e começar uma igreja do zero, a partir da ideia e da cultura do discipulado e refazendo caminhos e derrubando aquela casa que eu edifiquei por 4 anos e levantando uma casa nova no terreno que Deus estava falando comigo, a galera aceitou a ideia de parar com tudo que estava fazendo. E aí me perguntaram o seguinte, quando que o senhor inaugura a próxima igreja, onde que é? Porque o meu pessoal, e aí para minha surpresa, eles falaram, não, deixa o prédio aí para quem quiser, mas aonde que é a igreja? E aí eu percebi que todo mundo vinha comigo, eu falei, não, então se está todo mundo vindo comigo, vamos ficar no mesmo prédio e vamos começar a Vinde. E aí naquele ano, quando terminou o ano, a gente transicionou para Vinde, já 20, né, 2020, transicionou para Vinde, e ali, para mim, eu passei a ser discípulo. Então, na minha cabeça de ministro como pastor, 2016, quando eu começo a igreja mesmo, eu acho. E essa ideia de se tornar um discípulo de Jesus, na verdade, a gente está aprendendo discipulado. Eu tenho muita dificuldade de dizer que eu sei o que é discipulado, porque eu tenho dúvidas se a gente, de fato, sabe o que é discipulado, porque eu acho que a gente está aprendendo muito. Mas eu não me vejo também sem uma causa que não seja... caminhar no discipulado, e isso é isso. Deu uma volta danada, mas... chegou aonde eu queria que você chegasse. Eu sei que discipulado é a mensagem que você carrega, e talvez esse seja o ponto em comum entre nós. Sim. A gente faz parte do mesmo GD, do mesmo grupo de discipulado, temos o mesmo discipulador, e a gente está aprendendo sobre discipulado, vivendo. Sim. E eu queria que você pontuasse aqui quais as dificuldades hoje. Por que a igreja tem tanta dificuldade de entender e, portanto, viver discipulado, na sua opinião? Primeiro, por formação de liderança. Isso é a primeira coisa. Okay. Qualquer igreja séria hoje, ela vai ter que refazer o caminho, por exemplo, da formação dos seus pastores. Lá atrás, em algum momento, a gente achou de verdade que a gente precisava de teólogo. Então, a gente inclinou nossa formação para ser a mais técnica possível. Conseguimos. Só que esses caras não resolvem nada na igreja, não tem nada a ver, ele fica 4, 5 anos dentro do seminário, quando volta para a igreja, nem ele sabe o que é viver a igreja mais, e respondendo pergunta que a igreja nem faz. E aí a gente começou a transicionar agora, entendendo que a gente precisa formar pessoas para viver ministério. Okay. Então talvez é a coisa mais profunda de quem está enxergando isso. A gente parou de fazer aquela formação teológica, até tem a porta aberta lá para quem quiser fazer, mas eu acho que a gente está pensando já agora em fazer esse cara viver igreja, ter cheiro de igreja e anunciar Cristo e pregar Cristo. Então o problema de formação começa primeiro pelo jeito que a gente foi formado na questão de ensino. Outra questão de formação que eu acho que a gente teve é que a gente não pensava do jeito que o discipulado nos obriga a pensar. Por exemplo, o discipulado, ele é totalmente paternidade. E é engraçado isso, por quê? Porque fica muito redundante. Eu espero de verdade poder escrever alguns livros ao longo desse ano sobre paternidade, porque eu acho que a transição, eu acho que o ápice que vai chegar é poder produzir alguma coisa que contribua.
sem a pretensão de ser alguma coisa grande, mas ser aquela coisa que ajude também outras pessoas a pensar o que a gente está pensando ultimamente. Quando você pensa nos dons, tanto de Deus, principalmente os de Cristo, mas o dom de Deus, dom do Espírito, dom de Cristo, quando a gente pensa no dom de Cristo, é engraçado, porque os dons de Cristo, que é o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor e o doutor, os dons de Cristo repartidos na igreja, eles são totalmente pai. O pai se encaixa exatamente nos 5 dons, que é a ideia de dons e ministérios, porque ele é o evangelista que ganha, ou que faz, ele é o pastor, que é o pai que apacenta ali e cuida, ele é o profeta que revela destino, corrige quando necessário, alinha. Ele é o doutor ou mestre que ensina, que aperfeiçoa esse cara, e no final ele é o apóstolo, que envia o filho, casa meu filho, vai embora e tal. Fantástico. A paternidade, ela sempre vai ser o tipo de coisa madura. Para mim, o discipulado morreu na igreja quando o pastor parou de ser pai. Uau. Entendeu? Lá atrás, a gente confundiu muito isso, por isso que é uma tragédia. Eu acho que um dos resgates que o pastoria, que o discipulado vai trazer pra gente, por exemplo, por que essa igreja tem problema com itinerância? Por que essa igreja tem problema com transições de poder? Por que essa igreja persegue tanto? E aí, na essência, como seres humanos, a gente tem problema. Porque para o homem, por exemplo, 3 pilares de problemas para o homem é sexo, poder e dinheiro. Aí o cara vem para a igreja e ele até resolve alguns problemas. Sexo vai dar ruim, porque se eu tiver problema sexual, eu vou perder meu casamento. Aí talvez o cara segura a onda. Dinheiro também, dependendo da junta diaconal que ele tiver, controla ele. Mas aí o cara não liga para o probleminha chamado poder. Aí já começa, na nossa formação, o cara não acreditava num círculo contínuo de crescimento. Eu gosto de olhar para o crescimento como um círculo e não como uma escada. Mas você sabe que hierarquicamente na cabeça da galera está o pensamento de poder. Então o cara está sempre na escada. Está sempre na escada. Numa igreja mais tradicional, hoje eu sou membro. Não sei se você já viu um vídeo de um gordinho que ele começa a falar, eu não era ninguém, mas agora eu sou baterista. Tu já viu? E ele fala, glória do Senhor, eu agora sou baterista. Um pirralhinho. E dizendo, eu não era ninguém, igreja, mas Deus me fez baterista e tal. Aquele garotinho novinho na igreja, ele já entendeu o sistema que a galera tem de formação, que é hierarquia na veia, a escadinha. Ele não consegue ver o crescimento dele como um círculo contínuo, que para mim faz mais sentido, que é o ciclo de uma aliança, tá vendo? É infinito. Então é o seguinte, eu estou vivendo o corpo, eu vou girando dentro do corpo, e vou sendo útil, vou crescendo, e continuo crescendo, e vou indo, mas eu estou sempre em movimento. Mas eu não estou competindo com ninguém, eu não estou disputando com ninguém. É corrida de Fórmula 1. O cara está rodando na mesma curva, na mesma pista lá, ele vai passando todas as vezes pela linha de chegada e vai disputando com o quê? Com o tempo. Eu preciso aumentar meu tempo. Eu preciso melhorar meu desempenho, eu preciso melhorar minha competência sem ninguém na pista ali, ele rodando e tal. Deveria ser assim. Então, para mim, um dos maiores problemas da gente viver discipulado hoje é porque o cara, na essência da formação, tem essa questão também da hierarquia. E aí, quando tem a hierarquia, tem o quê? A loucura do poder. E a loucura do poder não deixa esse cara ser pai. Porque não precisa ir muito longe, você é pai de 2. Você vai ficar em crise quando chegar no final da tua vida, ou agora. Não precisa chegar no final da tua vida, não. Agora, à beira das 38 aí, de se tornar uma arma potente na mão do Eterno, virar um oitão de Jeová. Você tem crise agora, nesse exato momento, de morrer e deixar tudo para os teus filhos? Nenhuma, porque teus filhos. Se a gente olhasse, o discipulado faz isso na igreja. Você olha para esse cara que você está liderando como teu filho. E aí você olha o seguinte, para que você está construindo uma igreja? Para o meu filho e não filho do meu sangue. Isso aí a igreja não tem problema com isso não. A gente gosta de deixar a igreja para filho do mesmo sangue nosso. E não vejo crise também ao extremo não, só nos absurdos. Mas no normal, teu filho tem vocação, é chamado, glória a Deus por isso. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de paternidade espiritual mesmo. Você não vai ter crise de deixar herança, você não tem crise de deixar legados, você não tem crise de produzir nada para o cara. Por quê? Porque ele foi gerado. Ele foi gerado. Aí quando me constrange, um dia eu cheguei num culto do pastor Aguinaldo, de um encontro de pastores, e aí Deus usou o pastor Aguinaldo lendo um texto. Ele lia um texto, se eu não me engano, era Timóteo. E aí naquele capítulo específico, eu não me lembro qual mais,
Paulo chamava Timóteo de filho umas 2 ou 3 vezes. E ele falava, tu, porém, meu filho, meu filho, meu filho. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, como é que você quer ter filhos? Como é que você quer gerar filhos se você não chama as pessoas nem de filho? Aí naquele dia virou uma chave em mim, porque eu entendi o seguinte, como é que você vai gerar filho se você não chama ele de filho? Você quer ver uma parada que é um problema para pastor? Essa daqui, eu odeio isso. O cara vir me chamar de chefe. Para mim é a coisa mais diabólica dentro da igreja. Ô meu chefe. Meu Deus, sangue de Jesus. Tudo bom, meu chefe? Eu repreendo na hora. E aí alguém fala assim, pô, tu é ignorante. Eu falo, não. Quando o cara te chama de chefe e você acredita no que você falou, é os rótulos que a gente fala, você encarna o chefe. 2 problemas. Esse cara perdeu um pastor e ganhou um chefe. A tua vocação é ser pastor, mas você virou chefe. E agora você perde a tua vida como pastor, vira chefe do cara e o cara não te vê como pastor, te vê também como chefe. Olha a desgraça pronta. Mas o modelo que a igreja brasileira caminhou nas últimas 2 décadas foi isso mesmo. Pastor CEO. Pastor CEO. O cara não olhava para a igreja como um pai. Ele olhava para a igreja como um chefe. E agora ele tem problema, porque ele olha para tudo que ele construiu e não tem mais vida, não tem mais idade. Vai ter que largar para alguém. E aí ele não vai entregar porque ama. Ele vai entregar porque tem que entregar, o tempo está passando. Uau. Agora, o discipulado resolve esse problema, porque a gente constrói. Isso explica por que a gente parou de crescer. Porque lá atrás a gente tinha alguns pais ainda. Então o cara de construir e dizia, fica aí que eu estou indo embora, fica aí que eu estou indo embora, fica aí que eu estou indo embora. Por quê? Porque é meu filho. Não tem crise, é meu filho que está assumindo. Então o discipulado faz muito isso. Agora, coisas que as pessoas confundem sobre discipulado. Discipulado, muitas das pessoas pensam que discipulado é dar aula para alguém. E discipulado nunca vai ser isso. Até porque você é discípulo de quem? De Cristo. De Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Pô, mas a gente se discipula. É real. Só que essa relação de discipulado é o ferro amolando o ferro. Você me disciplina, eu te disciplino. Você me admoesta, eu te admoesto. Você me edifica, eu te edifico. Quem está discipulando quem? Fantástico. Na verdade, o corpo está se ajustando para que Cristo seja formado e no final todo mundo é discípulo de Jesus. Porque eu não consigo me ver dono seu e nem você consegue me ver dono. Mas eu te amo profundamente, você me ama profundamente. Por quê? Porque essa relação nos formou Cristo. O mais forte do discipulado não é quem vai dar aula para quem. O mais forte do discipulado é se existe uma relação. O pessoal da Igreja Multiplicadora, eles fizeram um acróstico que para mim é maravilhoso para definir relação discipuladora. Que eles fizeram um acróstico que é raízes. Então é o seguinte, quando que eu sei que eu estou vivendo relação discipuladora? Quando eu vivo raízes. Aí raízes é o quê? R de relacionamento. Nossa relação discipuladora tem relacionamento? Opa, estamos indo bem. A de acolhimento. Você se sente acolhido na nossa relação? Você me acolhe nessa relação? E de intercessão. Você se vê orando por mim, do nada você para e começa a orar por mim, eu oro por você. Z de zelo. Aquela coisa de ter preocupação pelo outro. A gente está falando disso aqui agora, de eu escrever um post meio abusado e você me ligar imediatamente, desliga isso aí, apaga essa bosta, arranca isso do classo fora e tal. Eu falei I de intercessão, Z de zelo, E de... Aí é bacana, porque só é relação discipuladora se ensina o evangelho. Bom, a base é o evangelho. Se a gente não para falar de Jesus e dizer quem é Jesus, aí depois a gente pode até entrar no outro problema da igreja em relação a apresentar Jesus. Por que a igreja não consegue ser uma igreja discipuladora? Porque também outra falha nossa é que na hora de pregar Jesus, a gente prega o que ele faz, não o que ele é. Mas às vezes o que ele disse, mas não prega quem ele é. E uma vez que o cara está ouvindo sobre Jesus, mas não aprende quem ele é, vira um outro problema. Então essa raízes é também ensinar o evangelho e por final, que é maravilhoso, solicitar contas. Uau. Se a gente tem uma relação discipuladora, você tem a obrigação de me solicitar contas e eu também. E aí não é peso de que eu te devo solicitação de contas. É que a nossa vida está tão ajustada que solicitar contas faz parte da vida. Então, assim, por que você não vem na igreja? Isso não é abuso. Isso não é submissão. Não é ninguém apertando o outro. É o solicitar de contas porque a gente tem uma relação discipuladora. Como é que você está? Tem orado, cara? Tem lido a Bíblia? Está crente? Quando você vê o cara falando uma fala que não convém, pô, cara, o que está acontecendo? Você olha pro casamento e vê se não está legal. Então, se você não tem
raízes, você não tem relação de discipulador, então você não tem discipulado. Essa semana eu escrevi um post meio mal criado, porque eu estava muito chateado. Pô, 99, toda semana tem 3, 4 pastores me procurando, toda semana. Os caras acham que o que eu estou vivendo na Vinde é maravilhoso, que não é. Você está lá dentro, não tem nada absurdo. É porque a mídia é boa. A mídia é boa. Então a mídia faz parecer que está melhor do que está. Mas não está isso tudo, mas está melhor do que muita gente, também não vou mentir. Mas quando tu vai ver o cara, aí tu fica na esperança do seguinte, esse cara está procurando para quê? Relação discipuladora. Olha, aí tu já pensa que, pô, esse cara vai começar uma relação discipuladora comigo. Eu vou aprender com ele vai aprender comigo, a gente vai ficar melhor. Quando você começa a conversar com o cara, em 5 minutos você descobre que esse pastor não te procurou por relação discipuladora. Embora na boca dele ele fala que quer discipulado. Ele te procurou para ganhar um pulo no gato. Como é que faz? Como é que é lá, Nilton, essa parada aí? Você está trabalhando com família? Como é que é o esquema? Qual é o curso? Qual é o trilho? Qual não sei o que lá? O cara não entendeu. Tem um material para me passar? Qual é o material que você usa? Quem você anda ouvindo? Isso é uma tragédia. Aí eu escrevi no status e tudo, eu falei, irmão, não me procura mais, não. Se a tua intenção for pulo no gato, eu não tenho pulo no gato pra ninguém. Então o cara não acredita nisso. Eu sou muito abençoado, mas a Vinde foi totalmente modificada pela minha relação discipuladora com o pastor Aguinaldo, com vocês. Mas eu vou ser muito sincero, o que mudou, o que me deu um upgrade, que me deu chaves, que virou crescimento para mim, foi na caminho. Foi na mesa e no caminho. Não foi naquela, vamos ler um livro e estou estudando aqui. Embora algumas vezes a gente foi direcionado. Mas na maioria das vezes, uma conversa na estrada. Na jornada. Uma conversa aqui despretensiosa, um bom churrasco. Tomando banho de piscina lá na pousada do pastor Aguinaldo. Falando nisso, tá na hora de convidar a gente de novo. Aleluia. Carne de xerém, né? Aleluia. Picanha de xerém é diferente. Já fica aqui a dica. Se você não conhece a pousada Costa Verde, você precisa conhecê-la. Eu gostei da hora do comercial. E é engraçado porque na hora do comercial, na hora do podcast, nos outros podcasts, nessa hora que o iFood entrega o lanche. Será, Jesus? Será que chega o iFood pra nós aí? Fala aí, Rodolfo. Já fez o sinal que não vai não. O Rodolfo já deu o sinal que não tem iFood. A galera da direção aqui já falou que não vai chegar. Então o alimento aqui é espiritual, irmão. É o bolo espiritual. Aleluia! E no sentido, a gente não está falando do pulo do gato, essa expectativa do resultado, esse evangelho resultadista, essa numerolatria é um problema do nosso tempo, é uma crise do nosso tempo. E eu fiquei curioso, e eu tenho certeza que o pessoal aqui está também curioso. Na realidade da vivência da sua igreja, da Vinde, como que vocês lidam com como que vocês promovem, quais os ambientes, Maxwell, em que você promove essa experiência discipular? Como é que funciona lá? Então, na verdade a gente está fazendo... o bom de ter uma igreja nova é isso, né? Porque você trabalha muito tentativa e erro. Muito tentativa e erro. Às vezes você vai até ser criticado, tipo, pô, toda hora muda. A gente está caçando um modelo que se adequa ao que a gente está fazendo. No nosso caso lá, eu cheguei a essa conclusão e aí não tem nada a ver com o modelo de crescimento, por exemplo. A maioria da galera que hoje abraça pequeno grupo, na sua maioria, pensa num grupo de multiplicação. Na Vinde a gente não abraçou pequeno grupo a princípio pensando em multiplicação. O que me deixou apaixonado por pequeno grupo a princípio foi um ambiente de cuidado. Ok. Eu percebi que a igreja crescia e eu não conseguiria cuidar. Você falou isso comigo uma vez. Você falou comigo uma vez da parábola da ovelha 100 e falou assim, o jeito romântico de ler a parábola da ovelha 100 é o seguinte, olha, uma ovelha sumiu. Olha, vamos atrás. Mas o jeito prático qual é? Se começou a crescer, você começa a perder, sem perceber. Porque se tem ovelha indo embora e você não percebeu, já tem mais gente e pouco pastor. Tem que aumentar o cuidado nesse troço aqui. Então tem muito disso. Então eu percebi o seguinte, eu não ia ser pastor para todo mundo, eu não ia conseguir cuidar de todo mundo. E aí o pequeno grupo é um presente. Uau. Aí na minha cabeça hoje o que eu penso? A mensagem, a definição que eu tenho de discipulado hoje é a mensagem é o evangelho. E o melhor meio, pequeno grupo. Uau. Então, pra gente hoje, tudo nosso tem a ver com pequeno grupo. Então lá, a gente, por exemplo, a gente está ainda amadurecendo o pequeno grupo dentro de 3 DNA. O grupo de vida, o grupo de comunhão e o grupo de crescimento.
Então a gente ainda está amadurecendo e a gente está transicionando isso. A gente trabalhou muito, nosso trilho passa por o grupo de crescimento, por exemplo, é um trilho que você tem aqui, que você usa muito no seu ministério aqui na Central, que é Homem ao Máximo, Mulher Única, Casais Saudáveis. Lá agora a gente colocou pais discipulando filhos e coisas que a gente foi... Descubra a sua missão, viva seu propósito, que tem a ver com discipulado, e a EBD, nossa, lá não é EBD de Escola Bíblica Dominical, é EBD de Escola Bíblica de Discípulo. E aí a gente pegou esse trilho, um erro que eu cometi lá atrás, que para mim foi muito bom, é que eu não via no trilho, nesses pequenos grupos de cursos de crescimento, eu via mais um curso. Então quando eu terminava as 14 semanas, eu interrompia aquela turma que não queria se separar. Ok. E falava, não, vai viver célula, vai viver outro grupo. Hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu estou voltando de propósito, intencional, para que eles tenham, a igreja tenha esses 3 tipos de DNA. Na minha ideia, o grupo de crescimento, por exemplo, ele não se separa, com exceções das datas normais, final de meado do ano, final de ano, aqueles intervalos que tem que parar mesmo. Para em dezembro ali, volta lá no meio de janeiro, para em junho, volta em julho. Mas no geral, hoje eu e minha galera estamos trabalhando para que esses grupos de crescimento, aí já não é homem ao máximo mais, é de homens, de mulheres, de casais, eles se juntem ali e não se separem, caso eles não queiram, e a partir disso. Mas eu não vejo também como um grupo de multiplicação, eu vejo como um grupo de crescimento, porque essa galera amadurece muito rápido. Você começa a tratar casal e dando para casal conhecimento, por exemplo. Qual é a diferença entre... E uma frase que o Espírito Santo uma vez falou comigo sobre discipulado também. Uma vez eu estava muito chateado, e eu sou hemorrágico, eu não sou nem sanguíneo, tenho problema de temperamento em relação... Meu temperamento, ele joga a favor e contra de mim muito. E aí, eu estourado toda a vida, eu olhei para uma pessoa da igreja e disse, cara, como essa pessoa é ruim. Meu Deus, que fulaninho estragado. Que pessoa problemática. E com sangue nos olhos, aí o Espírito Santo falando comigo, falou assim, sabe qual é a diferença dele para você? Eu digo, que ele é ruim? E eu sou útil para alguma coisa? O Espírito Santo, não. É que ele não sabe o que você sabe. Uau. Porque se ele soubesse o que você sabe, ele faria o que você faz. Discipulado é isso aqui, ué. Discipulado é você fazer o cara saber o que você sabe. E aí é verdade. O conhecimento ele é poderoso para libertar e subir os níveis. E você só consegue fazer isso na relação discipuladora, trazendo o cara para o caminho e para a mesa. E é engraçado, porque esses caras hoje é um pastor de área meu. Bom demais, o cara que está virando e reproduzindo. E de fato o que faltava para esse cara era saber o que eu sei. Então ele errava em coisas que eu não erraria nunca, porque eu tinha conhecimento para não errar. Mas na hora que ele soube o que eu sabia, ele fez exatamente o que eu faço. Então, o grupo de crescimento, na minha opinião, ele começa a dar maturidade para esses casais. O que separa um marido bom de um marido ruim? Conhecimento. Agora, a gente está tendo colheitas lá agora de casais saudáveis, de caras que chegou muito estragado. Todo mundo diz, esse cara é ruim, isso é um péssimo marido, isso é um péssimo pai. 3º, 4º encontro ali, o cara já se quebranta, chora e fala, eu não sabia. E não sabia mesmo. Acredito. E não sabia mesmo, o cara não teve pai, o cara não teve referência. E aí naqueles grupos de crescimento, quando o cara ele é envolvido numa relação discipuladora dentro daquela ideia de raízes, de relacionamento, de acolhimento, de intercessão, quando você bota esse cara dentro de solicitar contas, de zelar por esse cara, você percebe que esse cara cresce mesmo, aí você descobre isso. Aí um erro que eu cometi lá atrás, de não ver no pequeno grupo o lugar certo para se discipular e fazer pessoas crescer, eu ia lá e desfazia o grupo. Hoje não, hoje eu tô totalmente intencional, o cara até se matricula para 14 semanas, mas ele descobre no meio do caminho que ele vai continuar lá, e feliz, porque o cara fala, não, daqui a 14 semanas acaba. Isso, daqui a 14 semanas acaba. Mas o propósito, tiver um deles aqui assistindo agora, então... Você vai descobrir que você que entrou nesse curso é sem saída. É igual aquele negócio que tinha, né, do mestre do mago lá, qual o nome? Caverna do Dragão. Não tem final, não. Não tem final. Você vai nele até o final. Agora, eu gostei muito dessa frase, discipulado é o propósito e pequeno grupo é o caminho. É o caminho, é o processo. Eu acredito nisso radicalmente. Eu não sei ser igreja sem estar em pequenos grupos. Eu cheguei em Petrópolis fazem 3 meses. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, antes até de assumir o pastoreio da rede que eu pastoreio, eu já tinha um pequeno grupo.
Quando eu aluguei a casa, cara, foi algo interessantíssimo. Eu trouxe a Priscila pra ver, a gente tava falando isso agora. Quem escolhe a casa é quem? É a mulher. É a mulher. Então, irmão, não entra nessa. Você pode até negociar, mas deixa a tua mulher decidir. A mulher não gostou, ficou sem a casa. Exatamente. Eu gostei da casa, já tinha visto, mas trouxe a Priscila para dar a chancela. E aí, quando a Priscila abriu a porta, que ela viu a sala, a primeira coisa que a Priscila falou, cabe um pequeno grupo aqui. Uau. Cabe um GCL aqui. Porque, assim, é muito mais, com o passar do tempo, chega a ser muito mais do que uma prática, um DNA. Você consegue imaginar hoje a sua igreja vivendo de outra minha vida. forma? Eu também. Não tem. E é engraçado porque eu tô falando contigo assim, eu tive a oportunidade algumas vezes na vida de pregar para muita gente. Você não vai... A maior mensagem da minha vida não foi pregada para 2.000 pessoas. Uau. A mensagem que mudou vidas mesmo não foi pregada para 2.000 pessoas. Foi pregada em pequeno grupo. Uau. Ah, pastor, eu gosto muito de te ver pregando. Você não me viu falando em pequeno grupo. Uau. Em pequeno grupo, as revelações vêm de uma forma que você não acredita. Fora de série. Porque eu acho que tem mais propósito no que está sendo construído ali. É engraçado isso pra caramba. Eu vou te falar uma coisa aqui, uma crítica que tomara que as pessoas ouçam bem. Eu sempre tive muita dificuldade com 1 a 1, por exemplo. Eu acho que 1 a 1 ele é um meio. Uhum. Mas ele não... Parte do processo. Mas ele fica muito longe do você ter um grupo. Sabe? Porque eu não preciso muito longe. Nosso grupo de discipulado, por exemplo, eu tenho uns 6 pastores. E cada um tem as suas crises, mas é incrível como a tua crise ou me prepara para uma que eu vou viver, ou me dá experiência para que eu vou cuidar. Você não tem isso no A1, uhum. Você tem isso num GD, pequeno. Sim. É um grupo pequeno. Essa coisa de caminhada, e é incrível, não tem jeito. Em alguma hora alguém vai começar a confessar, em alguma hora alguém vai começar a rasgar o coração, em algum momento a gente vai começar a se entregar, porque esse grupo começa a viver família. E não precisa muito longe, Jesus escolheu isso. Verdade. Jesus escolheu isso. É engraçado, eu vou te falar contigo. Rolou um avivamento lá na igreja lá agora, né? A gente está sonhando com 100 mais. E aí eu te falei que um dos grupos nossos DNA é o nosso grupo de crescimento. E o que é o 100 mais? Só para o pessoal entender. Então, o grupo de crescimento é esses grupos do trilho. Que a gente, os cursos e tal, que a gente agora propositalmente começou a trabalhar ele como se fosse pequeno grupo, como se fosse célula. O grupo de comunhão, você já conhece ele, que é a tradicional célula. Que na minha igreja, ela multiplica, mas ela tem uma intenção maior de comunhão. Então tem as 4 estações ali durante o mês, e a galera vai trabalhando comunhão, e é a minha porta de consolidação de gente na igreja. Em Belfort Roxo tem um fenômeno diferente de outros lugares. Na maioria dos lugares, eu percebi isso ao longo do tempo. Na maioria dos lugares, o crescimento vem das casas para a igreja. Belfort Roxo, eu acho que por ser uma cidade um pouco mais religiosa até certo ponto, as pessoas têm o hábito de ir primeiro à igreja e da igreja você conseguir colocar ele dentro do pequeno grupo. Então o grupo de comunhão começou a ser um lugar muito bom para me consolidar pessoas. Eu tenho muita gente. Domingo passado eu acho que eu tinha 80% de visitantes. Quase que deu igual, membro e visitante na igreja. Fantástico. Fenômeno. E aí a galera toda que está ali já vai direto para a comunhão. Mas o 100 mais, o que é o 100 mais? O 100 mais ele nasceu... A gente foi clareando ele. Nesse momento, o 100 mais é o quê? A gente entrou com um projeto que a gente tinha de Casa de Paz, que a gente fez. A primeira vez que eu fiz Casa de Paz foi muito bom para a igreja. Trouxe um avivamento maravilhoso. Mas eu não tive um resultado de consolidação do jeito que eu queria. Eu acho que a gente, naquelas primeiras casas, valeu a pena na questão de tentativa e erro. Mas eu achei que naquele momento que a gente plantou as Casas de Paz, a gente não tinha um trilho de discipulado. De discipulado naquilo que eu acreditava. Ou acreditava não, naquilo que eu acredito agora. O que eu acreditava, eu fiz. Mas no que eu acredito hoje, mais do que nunca. Quando a gente botou lá a Casa de Paz, foi maneiro, 5 semanas, e aí fez aquele festa de celebração, não sei se você conhece o projeto. Bateu as 7 semanas, a gente fez aquela festa na igreja, muita gente aceitou Jesus e a gente batizou muita gente daquele grupo. Mas a ideia de consolidação nossa ficou muito dentro da ideia que eu tinha antes de discipulado. Qual é o erro também do discipulado que a gente tinha antes de formação? O discipulado brasileiro, ele trabalha primeiro com estilo de vida. A primeira coisa que a galera faz quando vai discipular alguém na igreja é mudar o estilo de vida do cara. Isso é o famoso engana bobo. Por quê? Porque se o cara frequentar a igreja 30 dias, é natural que o estilo de vida dele mude alguma coisa. Por exemplo, domingo, final de semana ele ia para uma balada, agora ele vai para a igreja. Ele xingava um palavrão, agora ele dá paz do Senhor.
Ele bebia cerveja, agora ele bebe coca. Andava de shortinho, agora botou um vestido, uma calça melhorzinha. E aí você olha os comportamentos e fala, pô, fulano mudou. Impossível. Sem conhecer Jesus, que essa pessoa tenha mudado tanto. Mas a gente olhava para o estilo de vida mudado e acreditava que o discipulado foi feito. Porque o cara mudou o estilo de vida dele. Aí era o primeiro fato que a gente ficava medindo o discipulado. Fulano tá diferente. Aí depois vinha um escândalo. 6 meses depois, 7 meses depois, falava, poxa, entendi nada. Fulano tava firme. Tava firme por quê? Porque não faltava culto? Tava firme por quê? Porque mudou a roupa? Tava firme por quê? Porque mudou o vocabulário? Isso é o discipulado fake, que só tratou o estilo de vida. Que no discipulado de Jesus nem foi prioridade. Você vê discípulos de Jesus com espada debaixo do vestido no último dia, pô. Porque Jesus nunca cacou o estilo de vida dos caras. Ele fez esses caras conhecer ele. E foi conhecendo Jesus que esses caras foram largando e mudando o estilo de vida deles. Então não era o mais importante. Então eu percebi também que o meu discipulado passava por muito isso. E aí ia para a segunda fase, que para mim é mais grave da igreja. Que além dela tratar estilo de vida, ela tratava a doutrina bíblica, cara. E aí uma crítica que eu comecei. Minha consolidação, ela trabalhava muito. Você me deu esse material, que era muito do 1 a 1, que trabalhava doutrina maravilhosa. Doutrina do arrependimento, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja. Só tinha um problema. O cara aprendia. Só que o principal que poderia deixar esse cara na igreja pelo resto da vida dele, a gente não tinha no currículo porque ficava por último, que é Jesus. E quando eu falo Jesus, não é que Jesus não esteja na toda a palavra e na doutrina. Eu estou dizendo que a prioridade não é de fazer esse cara saber. Pode olhar o currículo de escola bíblica dominical. O cara aceitou Jesus ontem e vai lá estudar escatologia, mano. Pra quê? Por que o cara tem que saber quem é a besta? Eu desconfio que a besta é o cara que está lá tentando discipular o cara, ensinando quem é a besta. Mas a verdade é que doutrina também não era a prioridade. A prioridade nossa deveria ser o quê? Cara, ensinar quem é Jesus. E aí quando esse cara se apaixonasse por Jesus e soubesse quem é Jesus, aí a gente ensina doutrina e comportamento. Comportamento não precisa se preocupar. Se o cara conhece Jesus, logo depois ele vai conhecer as doutrinas de Jesus, logo ele vai reverberar na vida o estilo de vida que tem a ver com quem ele conheceu, Jesus. Então a gente perdia muito tempo com isso. E aí eu imprudi, peguei as revistinhas que a gente tinha de discipulado, e aí eu passei a sonhar com o quê? Com 100 mais. É maravilhoso, a Casa de Paz é uma porta de entrada excelente. Então o que a gente fez? Pegamos a Casa de Paz, a gente entra na Casa de Paz, só que tudo que a gente faz é o seguinte, a gente fica 5 dias, 5 semanas, a família pensa que a gente está lá por 5 semanas, mas os semeadores da paz que eu enviei, que são 2, 3 discípulos que eu enviei para aquela casa, eles estão indo comprometidos por 1 ano com aquela casa. Só que a casa nem sabe. Então a casa que receber a palavra e gostar, aí quando chega na 5ª semana a gente não faz mais aquela festa de celebração. Não é o ápice da gente. Quando está chegando na última semana, o discipulador que está lá fala, eu queria continuar na tua casa. Eu queria conhecer Jesus melhor com você, se você topar. E aí é loucura, porque a aceitação é absurda. E aí o que a gente fez? A gente ganhou, o pastor Aguinaldo me deu muita Bíblia, e a gente está comprando mais 1000 Bíblias para poder cumprir as 100 casas. E a gente está orando por 100 casas dentro de Belfor Roxo, que a gente está entrando com Casa de Paz e logo depois, para ficar mais 9 meses estudando só o Novo Testamento. Só os evangelhos de Jesus. Então, cada semana esse discípulo volta lá para ler os evangelhos com aquela família. Então, não tem revista, não tem carta pastoral. O que tem é só o evangelho. E aí, o que o cara compartilha lá? Ele compartilha aquilo que eu vivi no evangelho, que você vive no evangelho, com uma intenção só. Quem é Jesus no texto? A missão sempre é não... Aí é outro problema também que a gente tinha lá atrás. Porque o cara ia lá para falar o que Jesus fez. E o que Jesus fez não diz quem ele é, na maioria das vezes. Porque o cara vai lá e fala, Jesus é aquele que dá vista ao cego, isso é muito mais. Jesus é aquele que faz surdo ouvir, ele é muito mais. E todo milagre não está contando ali para mostrar que Jesus tem poder. Todo milagre está ali para mostrar quem Jesus é. Então a galera vai lá toda semana para mostrar, Jesus é isso aqui. Quem é Jesus aqui nesse texto de João 2? Jesus é aquele que transforma a água em vinho. Jesus é aquele que pega um homem que é uma água
e faz ser um vinho novo. Uau. Jesus é aquele que pega alguém que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor e faz a vida dele, cara, mudar. Ou seja, mudou da água para o vinho. É isso que Jesus quer fazer com você. Uau. Ele quer pegar você e mudar você da água para o vinho. Então, cada dia, semana que o cara vai lá e lê um texto, ele faz isso. A semana passada, só para falar, a gente estudou João 8, numa casa de pais que virou... entrou no Sei Mais, que virou grupo de vida, que é o terceiro tipo de grupo que a gente tem lá, que é essa família que a gente fica lá por um ano, sem querer multiplicar, sem nada, só cuidar dessa família para Jesus ser formado nela. Aí João 8 a gente não estava ali para dizer que Jesus é o cara que livra a mulher adúltera. No final da história, a mulher descobriu que Jesus era advogado. Uau. Quem é Jesus aqui? Ela olhou para mim e disse, Jesus é o advogado. Uau. Porque os homens foram lá para fazer Jesus um juiz. E Jesus podia ser o juiz. Mas ela lendo João 8, ela falou, caramba. A própria dona da casa. Normal, ela olhou e disse, caramba, Jesus é o advogado. Uau. Eles procuravam um juiz para julgar, mas Jesus é aquele que quando tem chance de julgar, escolhe advogado. Uau. Então imagina isso 8 meses depois, 9 meses depois, que tipo de crente que a gente está gerando. Mas é discipulado, só olhando por discipulado e querendo ter um legado de paternidade que a gente vai conseguir construir isso. Então você que está ouvindo a gente aqui, irmão, você fica muito tentado a copiar e colar. Você vê que é um caminho que Deus deu lá para a igreja do Maxwell, sim, mas a essência é uma só. O discipulado é o propósito e o pequeno grupo é o meio. Queridos, nós estamos bom demais aqui nesse papo. Foi muito bom. É muito bom te receber aqui. Muito Maxwell, bom. Essa semana está ministrando aqui a conferência Por uma Vida Sem Medida aqui na Central e está sendo top demais. E eu queria aproveitar já nesse finalzinho de episódio para tocar um pouco nesse assunto. Como essa ênfase em vida financeira, essa conferência que tem tocado tanta gente, mais de 300 conferências que você já fez, todas as igrejas que eu pastoreei, você foi lá ministrar e o legado é extraordinário. Mas como isso chegou na sua vida, Max? Eu comecei a falar de vida financeira na igreja, primeiro porque era uma igreja muito pobre, né? E era uma necessidade da igreja, não se ensinava isso. Curiosamente não se ensinava isso, absurdamente não se ensinava isso, porque todo culto é uma oferta, não há culto sem oferta, se tem culto, tem que ter oferta. Cantou só uma florzinha de Jesus, já era, vamos ofertar. E aí uma coisa que está no culto, é o culto, mas as pessoas ignoravam. E é engraçado porque todo mundo tinha pressa, não tem pressa para nada no culto. Eu sou oriundo de Assembleia de Deus, misturado com a Arleana. E é engraçado isso, na verdade eu passei um ano de temporada na Arleana na minha juventude, graças a Deus. Eu fui para a Arleana me libertou em vários aspectos. Então você que é curioso, pastor Maxwell não é o wesleyano. Não sou, mas na juventude teve um ano que foi o melhor ano da minha juventude. O melhor ano do cristianismo dele foi na igreja metodista Arleana. Verdade. E aí o que acontece? Por causa de tu, né? Culpa sua. Amigos arrastam. Amigos arrastam. Relacionamentos arrastam. E tava falando... Da oferta, da importância. Então não se falava disso e ninguém tem pressa para nada na hora do culto. Então, por exemplo, na igreja que eu fui criado, tinha aquelas coreografias eternas. Eternas porque lembra da época da Lagoinha? Sim. Aí botava aquele CD da Lagoinha, meu irmão, para quem ia pregar... Era um calvário, que ficava lá 20 minutos. Aquela de carro. Aquela voz fina da Ana Paula. Te amo, Paulinha. Caramba, é aquela coisa que ficava. E aí tu já sabia, porque todo mundo estava ouvindo aquilo, então ficava decorado, né? Agora aquilo outro. E ficava lá o pessoal lá, me ama, me ama. Quando não era isso, era Corinho de Fogo, né? E Corinho de Fogo, tu sabe que Corinho de Fogo, quando falta a letra, não falta, entra aquela unção do disco arranhado. Pegou, vai. E é outro calvário. Quando chegava a hora da oferta, viu o metal. Corre, acelera. Parou o culto para falar de dinheiro, né? O cara falava que parava o culto para falar de dinheiro, o que é um absurdo, porque o culto é a oferta. E a oferta não é dinheiro. Então o mesmo cara que pensa que oferta é dinheiro, é o cara que acredita que cantina é oferta. Oh. Né? E não é.
Cara que vai lá, eu tenho dificuldade. Lá na igreja não tem cantina, né? O pessoal tenta botar cantina lá, de vez em quando eu tento, mas não dá certo. Entre ter o irmão assistindo o culto, fica lá fritando bolinho, eu acabo deixando o irmão assistindo o culto. Acho que não vale a pena. Na maioria das vezes vai ser um cantineiro de primeira, você diz. Aqui vale Aqui a pena. tem. Eu sou da cantina. Mas o meu maior problema não é esse. Meu maior problema não é. Eu sou um consumidor, né? Mas o meu maior problema com cantina é o seguinte: é o que se induz. Sim. Ou se induziu por muito tempo. Igreja top já não é. Igreja top já é uma prestação de serviço mesmo. Sim. O cara chegou do trabalho, já tem uma área ali pro cara comer. Ontem mesmo o pastor Aguinaldo estava mostrando aqui na Central uma área que ele está fazendo de propósito, intencionalmente, para acabar o culto, a galera ter momento de comunhão e ficar ali. Não tem jeito. É Ford Truck. Vai botar tudo que tem que botar pra galera ficar ali tranquilo. Já vai para outro lugar e crente come. Não bebe, mas come. Entendeu? Então, a questão tem um serviço nisso. Mas lá atrás vendia a pior coisa que podia vender. Vendia essa ideia de que cantina era uma oferta, cara. Aí o cara ia pra cantina pra ajudar. E mentiroso, sabe por quê? Bota um bolinho de festa e pede 5 contos pra ver se o gordo ia comprar lá. Não é nada. Não ia. Nem o magro. Entendeu? Nem o magro. Porque já que é oferta... É isso aí. Qual é o princípio da oferta? Eu dou crendo que vou receber. Mas não tem recibo, não tem garantia. Eu largo lá e acabou, pô. Cantina não, você dá e fica. Cadê? É isso aí. Me entrega aqui. Então não é oferta. E a gente aprendeu a chamar um montão de coisa de oferta. Né? A gente fez isso o tempo todo. Então, dentro daquilo, passou a vir as necessidades de pedir alguém para falar sobre isso. E aí, a princípio, foi por necessidade do corpo. Você pode falar sobre isso, você pode ensinar por isso, só que eu achei vocação. Eu ia falando, ensinando sobre isso e era bom demais. Era bom demais, assim, a vida das pessoas mudando. As pessoas... Só que eu nunca fui um tirador de oferta, que as pessoas confundem muito isso. Por isso que seminário é a melhor coisa, se o cara poder levar um seminário desse para a igreja dele, ou fazer isso com alguém que vai viver isso. Porque tirar a oferta é uma coisa, ensinar a oferta é outra. Quem ensina sobre oferta, recolhe a oferta, um momento alguém vai ter que ofertar. Está ensinando sobre oferta, naturalmente as pessoas vão dizer, pô, ensinou, cadê a prática? Mas o cara que tira a oferta, ele não ensina nada. Ele chega na igreja, quem tem 1000? Quem tem 2? Vem pela fé aqui, tu crê, pá. E aí isso sempre vai dar problema, porque o cara não aprendeu, não há princípio para ser respeitado. E aí o cara simplesmente foi agredido ali. Agora, quando você ensina o cara sobre a oferta, você quebra coisas que são problemas de essência. Um deles é a miséria. O ser humano é muito inclinado a ser miserável. É muito inclinado a ser avarento, inclusive o crente. E aí quando você quebra essas costelas de miséria na igreja, muda tudo. Muda tudo, porque, por exemplo, a igreja avança muito, mas finança conta muito se você vai avançar ou não. E lá atrás eu percebia isso, que o povo, o problema do cara não era ser mão de vaca para ofertar. Ele não sabia. Uau, era uma crise de instrução. Não foi ensinado, ignorância pura. Quando você explicava para o cara não era contra o dízimo. Ele só não foi ensinado sobre. Não era contra ofertar, ele só não foi ensinado sobre. E aí quando você ensina esse cara, e esse cara acha prazer nisso, é maravilhoso. E é engraçado, eu vou te falar por quê. Amanhã, aqui vai ser depois, mas amanhã eu tô aqui, eu vou gravar um podcast com o pastor Aguinaldo, ele está fazendo o livro de Êxodo, e amanhã vai ser Êxodo 25, curiosamente. A live dele, que ele faz todo dia no Instagram. E aí é Êxodo 25. Aí Êxodo 25 é maravilhoso, porque Êxodo 25, Deus aparece e fala assim, Moisés, fala aos filhos. É engraçado, sabe por quê? Eu vou te falar. Porque palavra ofertória, tem irmão que fala assim, palavra ofertória foi pastor moderno que inventou. Pô, cara, você tem que ler a Bíblia. Êxodo 25, Moisés está na dele, quietinho. E Deus tem que construir o tabernáculo. Deus chama Moisés para uma conversa e fala, meu filho, vem cá. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. O quê? Que você dê uma palavra ofertória para o meu povo. E aí, a partir disso, Deus ensina a quem pedir, como pedir, por que pedir. Então Deus chega para Moisés e fala, Moisés, você vai lá e vai falar aos filhos. Primeiro princípio sobre oferta. Deus não pediu oferta para ímpio. Oferta é o tipo de coisa que quem dá é filho. Por isso que às vezes tentar explicar coisas espirituais para quem não é espiritual é fazer papel de maluco. Por que você dá oferta? Eu dou oferta porque eu sou filho. Por que eu dou oferta por ser filho? Porque tem coisas que Deus só vai liberar para filhos. E aí, não confunda salvação com recompensa.
Salvação é para quem crê em Jesus, você está salvo. Mas recompensa é para quem cumpre o princípio. Quando Deus aparece e diz, Moisés, fala aos filhos que me tragam uma oferta, Deus não está pensando no que os filhos vão entregar. Deus está pensando naquilo que ele vai entregar para os filhos. Uau. Sabe aquela coisa do pai, você faz isso com teu filho? Ó, me empresta um dinheiro. Você precisa de dinheiro do minutinho? Me empresta 5 que eu vou te dar 10. Faz a conta. Você não quer R$5 do minutinho. Você quer dar 10 conto para ele. Deus faz isso o tempo todo na Bíblia, porque o reino de Deus ele respeita princípios. E um dos princípios do reino de Deus é dando que se recebe, não tem recebendo que se dá. Por isso que quando Jesus encontra com a samaritana, ele vira para ela e fala, me dá de beber. E logo depois ele faz questão de dizer para ela, a água que eu tenho é melhor que a sua. E ela buga, ela fala, ué, se tu tem uma água melhor que a minha, por que você está pedindo a minha? Ô, você não entendeu ainda, minha filha? Porque é dando que se recebe. Quando você abrir mão dessa tua água morta, eu vou te dar da minha água viva. O tempo todo isso vai aparecer na Bíblia. Alguém abrindo mão de alguma coisa, quem perder a sua vida, achá-la. Então as pessoas acham que Deus é um Deus que dá. Quando na verdade eu vejo Deus mais pedindo do que dando. Para quê? Deus pede para poder dar algo maior do que eu tenho. Me dá teu coração de pedra. Para quê? Para que eu te dê um coração de carne. Me dá tua água morta. Para quê? Para que eu te dê uma água viva. Me dá a sua vida. Para quê? Para que você encontre uma nova vida. Esse perder não é um Deus que está tomando. Esse perder tem a ver com um Deus que está dando. Aí vem o cara que tira a oferta e ensina isso desgraçadamente, aproveita do povo e cria uma outra situação que vira um celeuma na igreja. Mas Deus sempre pediu para os filhos. É engraçado, sabe por quê? Porque tem coisas que é do filho. Quando você lê a passagem da Ciro Fenícia, um dia eu fui ler esse texto e prestando atenção não no que Jesus fez, mas no que ele disse. E aí você vai ver que a Ciro Fenícia fala assim, eu tenho uma filha com ninhos de demônio. A palavra que aparece lá é endemoninhada, ninho de demônio. Tem uma filha com muito demônio. Para uma mãe admitir que tem demônio em casa já é difícil. Admitir que a filha tem um ninho deve ter sido cruel para essa mulher. Mas também é um processo do milagre. Para viver milagre você tem que se expor. Não conheço ninguém que viveu milagre sem botar a cara e se expor. Vou sofrer aqui calado que Deus sabe. Vai continuar sofrendo. Tem que botar a cara e se expor. A mulher botou a cara, se expôs e disse que tinha. Aí Jesus olha para ela e fala uma verdade que a gente fica romantizando. Minha filha, não é bom. Não faz sentido eu pegar o pão dos filhos e dar para os cães. A ideia do cão ali tem a ver com a cananeia, pai e tal, mas na verdade Jesus está dizendo o seguinte, o pão da mesa, e isso às vezes é ignorado, é para os filhos. Por isso que ele só pede para os filhos. Ele não pede para os filhos porque quer arrancar dos filhos, ele pede o filho porque há uma porção melhor para quem é filho. Então ele olha e fala assim, não é bom pegar do pão da mesa e dar para os filhos. Aí ela humildemente fala, mas os cachorrinhos vivem da migalha. E se você prestar atenção, a obra de Jesus na vida dessa mulher é linda, mas é migalha. Perto do pão dos filhos. Jesus não deu para ela o pão dos filhos naquele momento. Pode ser que ela viveu depois dessa experiência com Cristo e se tornando filho. Mas Jesus deixou claro para ela que o pão da mesa é dos filhos. Por isso que Êxodo 25, quando ele aparece dizendo, diga aos filhos que me tragam uma oferta, Deus não está pedindo oferta para esvaziar o que está no bolso deles. Deus está pedindo uma oferta para que a vida deles mude. Porque ele queria fazer isso. Aí você lê o versículo 1 do capítulo 25 de Êxodo, Deus dizendo, diga aos filhos que tragam uma oferta. Mas quando você lê o versículo 8, ele diz assim, ó, ele fala assim, e habitarei no meio deles. Deus fala assim, ó, eles me trarão oferta, e você, Moisés, fará para mim um santuário. E eu habitarei no meio deles. Aí explica por que Deus pediu. Deus estava dizendo o seguinte, cara, quando eles trouxerem a oferta, você faz o tabernáculo para mim. Mas avisa para eles que essa oferta gerou para eles uma colheita. Qual? Eu vou habitar no meio deles. Fantástico. Olha o que a oferta de um filho faz. Faz Deus habitar. Deus não fala que vai peregrinar. Deus fala que vai habitar. Agora pensa comigo aqui agora a diferença entre habitar e peregrinar. Peregrinar tem a ver com passar por algum lugar. Por exemplo, eu peregrino num ônibus. Pego ele num ponto, desço no outro. Eu não habito no ônibus. Aonde que você habita? Na minha casa. Na sua casa. A sua casa é o lugar da tua habitação.
Deus não está dizendo, eu vou passar, depois dessa oferta eu vou passar aí. Deus está dizendo, não, eu vou habitar. Aí começa a entender por que Deus está pedindo. Está dizendo, não, você faz o santuário para mim. Usa bem, Moisés, a oferta que esse povo vai trazer. Mas avisa para eles que eu agora vou habitar no meio deles. Eu não vou passar, eu não vou peregrinar, eu vou fazer morada. De um jeito bem grosso para explicar, sabe quando eu vivi isso a vida inteira, em Belfort Roxo acontece isso mais. Anuncia que vai passar um deputado, um prefeito, imagina, um presidente. Cara, não tem jeito. A primeira coisa que os governantes fazem é descobrir o trajeto daquele político. E aí os caras pintam, reforma, recapia a rua, reforma tudo que puder, porque o político famoso vai passar por lá e eles querem ter a coisa bonitinha para mostrar uma cidade melhor. O que está quebrado um tempão eles consertam só porque o presidente, o governador vai passar. Faz a conta. Se um governante anunciando que vai passar por um lugar, as coisas já mudam, imagina Deus indo habitar na tua casa. Então a oferta tem coisas muito poderosas na oferta que é do diabo. É vantagem do diabo que as pessoas sejam ignorantes. Então por que eu volto sempre para fazer esses seminários? Porque com uma igreja que eu começo a fazer seminário, eu passo os próximos 5, 6 anos fazendo todo ano. Porque as pessoas mudam de vida. E elas falam, não, o senhor precisa vir aqui ensinar um pouco mais, o senhor precisa conversar com a gente sobre mais um pouco sobre isso. E aí eu vou falar uma coisa para encerrar esse assunto que vale a pena, eu acho, se você quiser. Pode olhar, quando a pessoa decide implicar com o culto de alguém, o cara não... Eu nunca vi alguém fazer o tipo de crítica que é o seguinte, pô, tá indo lá fazer o que na igreja, Nilton? Tá indo lá cantar com o pastor? Tá indo lá rodar com o pastor? Pular com o pastor? Tá indo lá ler a Bíblia com o pastor? Não, a crítica do ímpio para o cara que está indo para a igreja sempre é essa. Você está indo lá dar dinheiro para o pastor? Isso já era o suficiente para a pessoa que está ouvindo isso falar, agora que eu vou ofertar como nunca. Por quê? Porque se esse cara tivesse discernimento espiritual, ele ia perceber que o ímpio, que às vezes é ninho do diabo, do demônio, ele não está preocupado com o hino que esse cara vai cantar, ele não está preocupado com a palma que ele vai bater, com o tempo que ele vai passar. Com o tempo que ele vai passar lá. A única coisa que deixa esse cara encucado ao ponto de criticar e debochar é vai lá dar dinheiro pro pastor. Então você nem chegou na igreja e já tem alguém implicando com a tua oferta. Eu acho que a tua oferta é poderosa para mudar a tua vida. Fantástico. Tem coisas de recompensa que só vai vir com a oferta, se o cara entender isso. Quando Jesus escolheu uma divindade que poderia duelar com o coração, o lugar dele no coração das pessoas. E a única divindade que Jesus deu nome no Novo Testamento é Mateus 6, quando ele chama o dinheiro de mamon. Sim. Então, meus irmãos, você que não ouviu ainda, não assistiu, não participou, me leva aí, precisa... pastor. Marca o seminário na tua igreja. Você, pastorzão, precisa levar o Max para fazer o seminário por uma vida sem medida. Essa semana ele está aqui na Central de Petrópolis e está sendo top demais. Meu amigo, muito obrigado. É meu. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, encerrando mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.